Você está certíssimo, Dinelson, em falar isso. Você tem toda a razão em falar isso. Não tem os jogadores que vestem a camisa do Paraná Clube são do Paraná Clube. É o Paraná Clube que paga os salários dos jogadores. Lógico que tem parcerias de um lado, de outro. Hoje a Gazeta do Povo ilustrou muito bem essas parcerias. Tantos jogadores pertencem, são parceiros. Não é que pertencem ao Paraná Clube, mas são fruto de uma parceria com certa empresa, com outra. E agora tem outra empresa que está junto ao Paraná, que é a tal da base, que investiu nas categorias de base do clube e ao invés de se tornar mais uma parceira, agora está no meio dessa confusão. Então não tem, eu acredito na postura do Zete, eu acredito qual a palavra, me ajudem aqui? Lisura, na honestidade do Zete em escalar quem de melhor for, quem estiver jogando melhor. Então tem que parar com essa bobagem aí de uma empresa, por exemplo, pega o exemplo da Zetex, uma empresa parceira lá, que detém os direitos do Wellington Silva, né? Não se mete nesse tipo de fusarca, nesse tipo de confusão. Deixa que o Zete faça o seu trabalho. E outra coisa, numa semana tão importante e tão difícil para o Paraná Clube. O Paraná Clube encara a Portuguesa, que está jogando um bom futebol fora de casa. Após a Portuguesa, o Atlético Goianiense lá em Goiás. E uma situação dessa só pode atrapalhar. O Dinelson tem toda a razão. Nesse momento, o Paraná Clube precisa de união dentro de campo, que nada atrapalhe dentro de campo. Um exemplo grande que tivemos de extracampo essa semana foi o presidente do Corinthians, o presidente do Inter. Ex-presidente, hoje diretor de futebol, Fernando Carvalho, deu um monte de declarações e ele mesmo desestabilizou o seu time ontem, porque nós vimos ontem o Inter nervoso em campo, ninguém jogou futebol, culpa do seu diretor de futebol, Fernando Carvalho. Voltando ao Paraná Clube, eu gostaria de colocar que o Dinelson tem razão quando ele fala, guardadas as devidas proporções, em 2007 havia um clima de desunião, não era questão de parcerias, mas era uma desunião completa no Curitiba, que estava na segunda divisão, amargando a mesma situação do Paraná Clube. E quando veio o René Simões, houve uma união entre torcida, diretoria, comandados, enfim. O Paraná tem esse problema, claro, com relação a essa inúmera parcela de pessoas que estão dividindo as responsabilidades no Paraná. Precisa haver união, está certo, Dinelson. O ideal é que não tivesse parceiro nenhum, que o clube pudesse se manter por si só. Mas o Paraná não recebe verba suficiente de televisão e nem as arrecadações são tão expressivas a ponto de que o Paraná possa se dar ao luxo de não ter parceiros. Eles estão aí, eles existem e vão ter que aprender a separar bem sua parte dentro do bolo. E eles existem não só no Paraná Clube, eles existem em todos os clubes do futebol brasileiro. É normal. Hoje o jogador ele é separado em retalhos, tantos por cento do clube, 30% do clube, 30% de outro empresário, 50% de uma empresa. Outra coisa que é importante citar também é que a empresa que está participando, é óbvio que ela visa lucro, mas está certo, ela está contribuindo com o clube, ela está trazendo atletas que talvez o clube sozinho não tivesse condições de trazer. Com certeza. Então não adianta ficar nessa picuinha agora de que eles querem o dinheiro. Claro, é o trabalho deles, mas eles estão ajudando o Paraná Clube. Mas também. eu acho que quem tem que ficar quieto nessa história, fazer o seu trabalho e não entrar nesse tipo de discussão é justamente a base, a empresa que está lá nas categorias de base do Paraná Clube. Não tem que ficar se metendo. O trabalho dela não é se ingerir no futebol profissional. O trabalho dela é gerir a base, a categoria de base. E os jogadores que estiverem melhores devem ser aproveitados. Mas a base, o que é da base, que cuide da categoria de base. O Beto, agora chegou a hora do Beto mostrar o seu serviço ali também e administrar a situação, porque esse elo de ligação entre os jogadores, o que acontece fora, tem que ser feito pelo Beto. Exatamente. Ele está ali como gerente de futebol, está na hora dele trabalhar e mostrar por que ele é hoje Mas o diretor Beto, do futebol. enquanto jogador do Paraná Clube, sempre foi aquele cara corporativista a favor dos jogadores, entendeu? Então eu não sei se o Beto... Continua sendo. Mas agora ele está do lado da diretoria. Então eu não sei se o Beto ele conseguiu se adaptar a essa nova função.